A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente. E os campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É minha oração, é assim que eu queria ser. Mas se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? Nós estamos aqui para falar algo muito importante. Ainda estamos em campanha de missões mundiais. Primeiro vamos começar falando o tema da campanha? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Agora vamos para a divisa. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Filipenses 4, de 4 a 5. Olá, irmãos, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja se cuidando nessa época de coronavírus. Agora vamos ter um pouco do momento missionário. Vou trazer para vocês o país Papua Nova Guiné. A Papua Nova Guiné é um país que tem uma diversidade cultural muito grande, muito extensa. Porém, o seu IDH é baixo, segundo a ONU. Foi o primeiro campo missionário da Junta de Missões Mundiais na Oceania. Lá tem cerca de 848 línguas, tem 7 milhões de habitantes. E eu vou trazer um pouco do missionário Alexandre e a sua família que vive por lá. O trabalho que é desenvolvido na Papua Nova Guiné é a alfabetização das etnias, porque cada povo tem a sua língua. Então tem profissionais tradutores lá, que eles estão ajudando para poder ensinar esse povo a ler e escrever. E também traduzir a Bíblia para a sua própria língua. Nós temos o exemplo dos povos Maualas. O missionário Alexandre, que está com a sua esposa Raquel e com seu filho Gabriel lá, está ajudando esse povo Mauala a traduzir os livros de Lucas e também de Mateus. Graças a Deus, o livro de Marcos já foi traduzido para a sua língua, para a língua Mauala, e já vai ser distribuído para a comunidade. Aí está a importância também dos alfabetizadores,
Eles estão para que o povo possa ler e entender a palavra do Senhor. Nós temos a Raquel, que é a esposa desse missionário, a missionária Raquel. Ela está à frente dessa parte de alfabetização, junto com as tradutoras. E temos o filho deles, o Gabriel. Eles pedem oração pelo Gabriel para que ele possa se adaptar e para que ele possa fazer novos amigos, já que é uma criança lá naquele meio diferente. Então, algumas orações que o missionário Alexandre pede, que ele está lá desde novembro de 2019, ele foi enviado. Ele pede para que as tradutoras tenham ânimo a cada dia mais para poder ajudar o povo a ler e entender a sua palavra. Também pelo trabalho de tradução da Bíblia. Eles estão em equipe de Maualas, né, que é o povo local. Então tem o Alexandre e uma equipe que estão traduzindo juntos a Bíblia. Então Deus dê forças a eles, dê cada de encorajamento, dê vontade, para que a sua palavra e o seu reino chegue a todas as pessoas. E como eu já disse, pelo seu filho Gabriel, que possa estar se enturmando, mais crianças possam estar chegando à igreja. Então, irmãos, por favor, não esqueçam de orar por esse missionário, o missionário Alexandre, e por todo o trabalho que é desenvolvido em Papua Nova Guiné. Obrigado por tudo, que Deus abençoe cada um. Eu convido você nesse instante, aí no conforto mesmo da sua casa, mesmo longe, mas nesse instante juntos, louvarmos ao Senhor, tirarmos esse momento para de fato abrirmos nossos corações sinceros e dedicar esses louvores, assim como tudo que temos ouvido desde já, assim como a mensagem após o momento de cânticos, que possamos de fato meditar nessas canções e elas possam falar de fato nos nossos corações. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, pra que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui.
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Por ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Onde encontro meu refúgio. Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui entrando na sua casa neste horário nobre, no horário em que dominicalmente nos reunimos presencialmente para juntos prestarmos serviço de adoração a Deus. É sempre um alto privilégio podermos estar juntos para ouvir
ouvirmos a voz de Deus, para estarmos interagindo de acordo com aquilo que o Senhor deseja para a vida de cada um de nós. Espero que a semana tenha sido uma semana abençoada para todos. Temos orado por cada irmão, por cada família, e eu creio que a recíproca é verdadeira, né? Muitos irmãos têm ligado e falado: pastor, estamos orando por vocês. Hoje recebi o telefonema de uma ovelha de 40 anos atrás, em Porto Ferreira. Ela ligou dizendo: pastor, como é que o senhor está? O senhor está melhor? A nossa família tem orado pelo Senhor todos os dias. Como isso é precioso, como isso é tremendo, sabermos que a família cristã extrapola a região, extrapola a comunidade de fé onde vivemos. Ela tem uma extensão tremenda, como o próprio Senhor Jesus disse, né, que quando nós o seguíssemos, nós receberíamos muito mais, mesmo que muitas vezes abandonados, rejeitados pela família, nós estaríamos inseridos em uma família muito maior que o nosso próprio entendimento. Eu gostaria de, então, agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estar entrando no seu lar e pedindo licença para que isso aconteça, para que a minha presença junto com vocês seja uma presença em que realmente seja abençoadora, uma presença em que possamos estar trocando, mesmo que virtualmente, imagens e vermos o quanto realmente o Senhor tem feito, o quanto o Senhor tem abençoado. Queridos, dando continuidade ao nosso estudo da primeira carta de Pedro, eu gostaria de estar lendo no capítulo 1, os versículos 13 ao versículo 16. Versículos 13 ao versículo 16. E a palavra de Deus diz assim: portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhas em tempos passados na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que nos dás, de como igreja, como corpo vivo de Cristo, como igreja militante, igreja gloriosa, podemos nos reunir neste momento para louvarmos ao Senhor, para orarmos, para derramarmos, ó Deus, as nossas petições. Ó Deus, muito obrigado por cada vida que compõe a nossa comunidade, mas também, ó Deus, estamos intercedendo por aqueles que estão enfermos, pedindo que o Senhor esteja agindo nos seus corpos. Tu és o Deus que conhece cada célula ferida, por isso nós clamamos em nome de Jesus pela tua atuação. Também, Senhor, te glorificamos por mais uma semana vitoriosa, por mais uma semana em que o Senhor supriu cada uma e todas as nossas necessidades. E agora, Senhor, em nome de Jesus, debruçados, ó Deus, sobre esse texto santo, pedimos que o Senhor mesmo, através do teu Espírito, esteja ministrando a cada coração.
É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. O nosso tema anual nessa carta de Pedro é o viver que glorifica a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Pedro, então, escreve àquela igreja dos dispersos, na Capadócia, Ásia, Bitínia, Galácia, dizendo que as coisas vão piorar, ficou cada vez pior, a perseguição está crescente. E hoje, ele quer que nós entendamos, quer que nós experimentemos e experiencialmente, empiricamente, praticamente, a vida, o viver em santidade. Para viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento. O desafio, o ensino de Pedro hoje é viver uma vida em santidade. Após desenvolver todos os aspectos relacionados à salvação, como vimos desde o versículo 1 até o versículo 12, domingo passado, quando fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, santificação do Espírito, pela aspersão, pelo sacrifício, derramamento do sangue de Cristo, pela sua ressurreição, fomos regenerados para uma nova vida, uma viva esperança, para uma herança que está reservada no céu. E por isso nós devemos exultar, porque nada se compara, nenhum valor, nenhuma sabedoria deste mundo se compara à graça, à misericórdia de Deus em termos escolhido para fazermos parte do seu povo. Aquilo que nós compartilhamos domingo passado, que os próprios profetas e anjos procuraram examinar sem entender, é um valor incalculável, inestimável. Por isso Pedro começa depois de desenvolver todos os princípios da salvação em Cristo Jesus e o valor que devemos dar, então Pedro começa a desenvolver os aspectos práticos da vida cristã. Então, a sugestão dele é que para viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, a receita de hoje de Pedro é viver uma vida de santidade. Então, só lembrando algumas coisas de domingo passado, abordamos o aspecto que para vivermos uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, é necessário levar a sério a minha salvação. Dos versículos 10 a 12 vimos isso, e a questão é como eu tenho vivido a minha vida cristã, como tenho encarado a misericórdia e a graça de Deus, qual o valor real que eu tenho dado e como eu tenho manifestado esse valor no meu viver diário. Falamos também no domingo passado que os profetas eles estavam examinando com todo o material que eles tinham, todas as profecias dadas, esse mistério. E não somente examinaram, mas eles indagaram, eles questionaram, através do próprio Espírito que os estava inspirando a profetizar, mas sem entender aquilo que os próprios anjos anelaram. E concluímos dizendo que apesar dos profetas terem levado a sério, eles não entenderam, porque o que eles entenderam, que foi revelado a eles, que aquelas profecias eram para um tempo futuro. Não era para eles, era para nós, igreja, para o povo da nova aliança. A graça, a misericórdia de Deus manifesta através da igreja, como Paulo diz em Efésios 3:10, as múltiplas formas da sabedoria de Deus sendo ministradas através da igreja. E concluímos dizendo que
A igreja nos seus primórdios, como os profetas levaram a sério, a igreja no seu princípio, nos seus primórdios, levaram a sério. E a prova é que esse evangelho salvador, essa graça salvadora, chegou até mim, chegou até você. E concluímos dizendo qual o valor então que eu tenho dado, eu tenho levado a sério a minha vida espiritual para viver uma vida que glorifique a Deus em meio ao sofrimento. Preciso levar a sério minha salvação, minha vida espiritual, saber qual tem sido a minha posição em Cristo e como tenho expressado ao mundo a minha vida com Deus. O Senhor pagou um preço na cruz altíssimo e através do Evangelho Ele me regenerou para que através da minha vida, através da sua vida, as pessoas ao meu redor glorifiquem a Deus pela seriedade com que tenho vivido a vida cristã. Pedro continua dizendo: as coisas estão ficando difíceis, estão indo de mal a pior, a perseguição está cada vez mais terrível, mas se quero viver uma vida que glorifique a Deus em meio ao sofrimento, a receita é uma vida santa. Todas as exigências éticas de Deus para o seu povo se resumem neste chamado: sede santo, porque eu sou santo. Infelizmente, queridos, a ordem tem sido encarada com grande confusão. Com grande confusão, negligência e receio de muitos crentes, e escárnio, zombaria pelos não crentes. Quanto que eu ouvi, queridos, quanto que eu ouvi, talvez você também tenha ouvido ou esteja ouvindo, agora virou santinho. Ah, santinho pode fazer isso? Santinho pode fazer aquilo? E por isso, muitos parece que com o medo de serem colocados dentro desse estigma, dentro dessa marca, dizem: ah, eu não sou santinho. Mas se não é, deveria ser, se você faz parte do corpo de Cristo. E isso nós queremos estar desenvolvendo hoje, nessa reflexão. O texto lido nos leva, esses 4 versículos, nos leva a 2 ingredientes acerca da santidade. O primeiro ingrediente é o ingrediente divino, que é o ministério do Espírito Santo. Pedro, no versículo 2, nós já lemos, relemos, trelemos, ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito. Nós somos eleitos segundo a presciência, pela santificação. Então, já é uma obra divina, uma obra sobrenatural. A santificação é uma obra de Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, e como eu vibro com esse texto, queridos. E eu gostaria de ler mais uma vez, já li em outra mensagem passada, mas eu gostaria de ler mais uma vez com vocês 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. Paulo diz o seguinte: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Paulo está dizendo, colocando aqui uma série de qualificações que
Eu creio que muitas delas eu vivi, e muitos de nós que hoje somos crentes em Cristo Jesus vivemos. Mas a grande graça, a coisa fantástica da graça e do amor de Deus está no versículo 11, quando ele diz: alguns de vós éreis assim, eu era, mas fostes lavados no sangue de Cristo, fostes santificados pelo Espírito Santo, fostes justificados pelo Pai, pelo sacrifício de Cristo, pela obra sobrenatural do Espírito. Eu me tornei justo aos olhos do Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Isso é algo que aconteceu no passado. Os verbos estão todos no passado. Éreis assim, mas fostes lavados, fostes santificados, justificados. É uma posição que todos aqueles que são de Jesus Cristo adquiriram pela fé no passado. Mas há outro aspecto, outro ingrediente, que é o ingrediente humano. No versículo 15, Pedro diz: mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento. O que ele está dizendo é que em posição eu fui santificado em Cristo Jesus, mas em procedimento, no presente, eu tenho que manifestar através das minhas atitudes, do meu procedimento, do meu linguajar, que eu tenho uma vida separada por Deus e para Deus. Eu gostaria, queridos, então, de desdobrar esta mensagem, vida santa, viver uma vida de santidade 1 e viver uma vida de santidade 2, abordando hoje o aspecto divino. E domingo, não domingo que vem, porque é o dia das mães, e certamente a mensagem será alusiva ao dia das mães, se o Senhor nos permitir. E então no outro domingo, não no dia 10, mas no dia 17, então estaremos dando continuidade, falando sobre o viver uma vida santa em procedimento. Então, pensando no aspecto a santidade como algo divino, como algo desejável por Deus, eu primeiro preciso entender como definir santidade. O versículo 16 diz: pois está escrito, sereis santo, porque eu sou santo. Esse termo, como disse, ainda gera muita confusão, pois vivemos em um país onde a maioria dos chamados cristãos são pertencentes à Igreja Católica Apostólica Romana. E eles têm como santos aqueles que passaram por um processo de consagração, de verificação de milagres, e após uma avaliação pela cúria, eles são beatificados pelo Papa. E aí, a partir de então, eles são colocados em nichos, em altares, para serem venerados, adorados e até serem usados como mediadores, medianeiros, quando a Bíblia ordena que devemos adorar somente a Deus. Jesus Cristo, ali, quando tentado pelo diabo, no capítulo 4 de Mateus, o diabo o levou ao pináculo e disse: tudo isso te adorei, se prostrado me adorares. E Jesus disse: está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E há somente um mediador. A Bíblia diz que existe somente um mediador.
1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não existe outro mediador, só existe Ele. É o que a Bíblia ensina. Então, como definir santidade? Em primeiro lugar, o significado da palavra no seu sentido original. A palavra grega hagios significa separado, separação. No Velho Testamento, a ideia mais forte significa cortar para fora. Isto é, o sentido é de alguém ou algo que foi separado para algo ou para alguém. Como o versículo 2 diz, fomos separados, santificados pelo Espírito para a obediência a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, não a uma pessoa ou um grupo especial da igreja, não, mas para todos os membros da igreja. Ele diz: a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo está dizendo que a santidade é uma prerrogativa da igreja de Jesus Cristo. Todos aqueles que foram chamados pelo Senhor foram chamados para serem santos. Então, o conceito bíblico refere-se a pessoas separadas por Deus e para Deus, que foram salvas, remidas por Cristo, justificadas e que agora vivem para promover o reino de Deus. Em segundo lugar, em seu significado especial, o que significa santo, santidade, pelo seu significado especial, nós temos que ser santos pela própria autobiografia de Deus. Eu sou santo, disse o Senhor. O Salmo 99:3 diz o seguinte: louvem teu grande e tremendo nome, pois tu és santo. Josué, no fim do seu ministério, quando o povo já adentrara a terra prometida, ele diz ao povo: não podereis cultuar o Senhor, porque Ele é Deus santo, é Deus zeloso, e não perdoará a vossa desobediência, nem os vossos pecados. Isaías, o profeta messiânico, ele entra no templo depois de ter uma visão tremenda da pecaminosidade do povo. Ele entra no templo, e quando ele entra no templo, ele vê os serafins clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, tendo aquela visão da santidade de Deus, diz: ai de mim, porque sou um homem impuro e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Santo, santo, santo é a essência de Deus. E, em terceiro lugar, em seu significado prático, pessoas e coisas separadas por Deus e para Deus eram santificadas. Quando nós lemos Gênesis capítulo 2, versículo 3, é a conclusão da criação. Deus havia concluído no sexto dia toda a criação, e aí então, no sétimo dia, diz o texto sagrado que Deus abençoou
e santificou o sétimo dia, como o dia do descanso, o dia onde temos que parar, não somente para descansar o nosso corpo, mas para dedicar um tempo especial para o Senhor. Quando lemos Êxodo, capítulo 20, versículo 8, nós lemos o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quando lemos Êxodo, capítulo 26, versículo 33, Deus estava mostrando para Moisés o tabernáculo, e dentro do tabernáculo estava ali o santo lugar, onde estava a mesa da proposição, o candelabro, o altar do incenso, e atrás da cortina, o santo dos santos, onde ficava o altar, a arca da aliança, símbolo da presença de Deus. Santidade não é algo especial no sentido de que é prerrogativa de uma pessoa ou de outra, mas é prerrogativa de toda a Igreja de Jesus Cristo. Todos aqueles que já experimentaram, como Pedro disse, os efeitos da salvação e a valorizaram como ela tem que ser valorizada, mais que o ouro refinado. Então, praticamente, eu tenho que viver uma vida de santidade. Mas, em segundo lugar, eu gostaria de enfatizar que nós estivéssemos pensando, refletindo, não somente como eu defino santidade, mas por que eu devo, como crente em Cristo Jesus, desejar a santidade? O que me motiva a buscar a santidade? Então, voltando para o texto, o versículo 16 diz: pois está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Em primeiro lugar, o que deve me motivar a viver uma vida de santidade é o caráter de Deus. Serei santo porque eu sou santo. É como o crente em Cristo Jesus se identifica com o que Deus é. Se eu sou filho de Deus e eu entendo que o caráter de Deus é santo, eu tenho que me espelhar no seu caráter santo. Viver uma vida de santidade, porque o meu Pai, o meu Deus é santo, e eu tenho que espelhar como seu filho essa santidade. Há aproximadamente 4 décadas atrás, eu estava num congresso e um homem, um pastor dos Estados Unidos, estava pregando neste congresso, e ele disse naquela época, que na Segunda Guerra Mundial ele foi se alistar. Então, quando ele chegou na sala de alistamento, ele viu que em cada canto da sala havia um uniforme. Então, num canto da sala ele viu o uniforme do exército, no outro canto da sala ele viu o uniforme da marinha, no outro lado da sala ele viu, no outro canto ele viu o uniforme da aeronáutica, e no outro canto da sala ele viu o uniforme dos fuzileiros navais. E ele falou, ele pensou: caramba, que uniforme lindo, como eu vou ficar lindo dentro desse uniforme. Então ele se alista nos fuzileiros navais. E ele diz que mal sabia ele que o pior treinamento de guerra, o pior treinamento são dos fuzileiros navais. E ele então ficou ali 1 mês, 2 meses, 3 meses,
num constante treinamento, num árduo treinamento, exaustivo treinamento. E no fim do 3º mês ele disse para o sargento que da companhia: Senhor, quando que eu vou colocar aquele uniforme que nós vimos lá na sala de alistamento? E o sargento disse: você é um aprendiz de fuzileiro. Você vai ter a honra de colocar aquele uniforme quando você tiver um caráter de fuzileiro. Sabe, queridos, isso eu imagino quanto tem entristecido o coração de Deus. Quantas pessoas que fazem parte das nossas igrejas, mas que não têm se revestido do caráter de santidade, que fui separado por Deus, separado para Deus. Mas em segundo lugar, o que deve me motivar, que deve me levar a buscar a santidade, é a sua chamada. O versículo 15 diz: mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Aquele que me chamou é santo. Deus me chamou para a santidade, para viver uma vida separada, para esquecer aquela vida que eu vivia anteriormente, aquela vida da qual nós lemos ainda há pouco em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, aquela vida que eu fui resgatado, aquela vida que eu fui lavado, daquela vida que eu fui santificado, justificado. Ele me chamou para viver assim. E quantos dentro das nossas igrejas estão enganados? Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz, procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas há uma outra razão pela qual eu devo estar motivado para buscar a santidade. É porque o versículo 16 diz: sede santos, serei santo, porque eu sou santo. O que Deus está dizendo aqui é que ser santo para quem que foi chamado por Ele não é opcional, é mandamento. É como não roubar, não matar, não cobiçar, não mentir, não me prostituir. Não é opcional. Se eu entrei nas fileiras do comandante Jesus Cristo, eu tenho que seguir a sua bandeira. E a sua bandeira tem como mandamento: sede santo. Eu não posso dizer: Senhor, eu quero fazer parte da igreja, eu quero fazer parte do teu povo, mas eu quero continuar vivendo como eu sempre vivi. Esse negócio de viver separado não é para mim. Você está totalmente enganado. É mandamento, não é opcional. E se você não está buscando essa santidade dia a dia, você está em pecado. Confesse isso ao Senhor. Se arrependa e diga: Senhor, eu quero obedecer este mandamento. Eu quero ser santo, porque o Senhor me chamou para ser santo. Mas há ainda uma outra razão pela qual eu devo estar motivado para buscar a santidade: é a imutabilidade de Deus. Deus é santo em sua essência. Ele sempre foi santo e sempre será, ele nunca mudou. Ele disse: pois está escrito. Está escrito aonde? Hoje nós estamos lendo no Novo Testamento, porque nós temos a Bíblia. Mas naquele tempo eles não tinham o que nós temos hoje. E quando ele disse está escrito, ele está dizendo: está escrito aonde? No Velho Testamento. No Pentateuco, nos profetas, Moisés e os profetas. E o que está escrito lá no Pentateuco, em Moisés e os profetas, Levítico capítulo 11,
Versículo 44 e 45, Deus havia tirado o povo do Egito e agora estipula leis, normas, mandamentos pelos quais eles deveriam se submeter para viver e viver de maneira agradável e abençoada por Deus. Então, nos versículos 44 e 45 de Levítico 11, diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. E não vos contamineis com nenhum animal que rasteja sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Sede santos, porque eu sou santo. A mesma prerrogativa para o povo de Israel é para a igreja de Jesus Cristo, para o povo de Deus. Continua sendo a mesma coisa. Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo. E, finalmente, o que deve me motivar a viver uma vida de santidade? Pela escolha de Deus. Versículo 13 diz: portanto, com entendimento, pronto para entrar em ação. Portanto, foi decisão de Deus, escolha absoluta de Deus, que eu fosse santo, que você, querido, fosse santo. Dos versos 1 a 12, Deus apresenta todos os princípios. Agora ele diz: portanto, e sempre que você estiver lendo a Bíblia, que eu estiver lendo a Bíblia, e eu encontrar palavras como portanto, por isso, então, o que Deus está querendo é que eu esteja refletindo sobre uma conclusão daquilo que foi escrito antes. Não é uma palavra alienada. Esse, portanto, é uma conjunção coordenativa conclusiva. Ela está ligando tudo aquilo que foi falado no passado com aquilo que Deus está esperando agora do presente. Assim sendo, até o versículo 12 foram princípios. Agora, Deus, por intermédio de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, está querendo me levar a uma vida de prática. A prática da salvação é uma vida de santidade. E o que Pedro está querendo dizer é que eu só posso viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, vivendo uma vida de santidade. Concluindo, certamente todos que anelam por esse viver vão encontrar pelo menos 3 fatores que vão guerrear, que vão fazer de tudo para impedir essa minha caminhada de santidade, essa tua caminhada de santidade. O primeiro que a Bíblia nos aponta é o próprio diabo. O próprio Pedro, nessa carta mesmo, no capítulo 5, no versículo 8, ele diz: sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, quem possa devorar. Ele está dizendo: sede sóbrio, vigie, porque calúnias, enganos, dúvidas, ciladas após ciladas, mentiras vão ser lançadas sobre a minha mente, sobre o meu coração, para que eu me afaste desta vida de santidade. Ele vai usar todo o seu arsenal. Infelizmente, até os próprios parentes
Foi isso que Jesus Cristo disse, que os maiores inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mas há um segundo fator que vai tentar realmente me desviar dessa caminhada de santidade, do caminho da porta estreita, o caminho apertado, que é o mundo com todas as suas paixões. O evangelista João, ele escreve na primeira carta, no capítulo 2, versículo 15, ele diz: não ameis o mundo, nem no que o mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o versículo 16, ele então identifica o que é o mundo. Ele diz: a concupiscência da carne, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos. Eu quero, eu preciso. E a soberba da vida, o prazer de glória, de fama, de sucesso, de ser o cara, vai me afastar do caminho de santidade. E a terceira, o terceiro fator que vai militar é a minha própria natureza caída. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Os meus desejos vão estar sempre militando. Por isso Jesus Cristo disse: você quer me seguir? Realmente você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e me siga. É cada dia crucificar, porque cruz é símbolo de morte. É cada dia crucificar a minha vontade, os meus desejos, para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Queridos, Pedro disse: as coisas vão ficar de mal a pior, mas se eu quero viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, eu devo buscar, eu devo viver uma vida de santidade, separada por Deus e para Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esta porção da Tua palavra. Porque dentro desse processo de entendimento, depois de Pedro esboçar todos os princípios da salvação, e como eu devo ser grato, exultante e valorizar, ó Deus, essa salvação, ele diz que eu devo apresentar de maneira prática, palpável, visível, através de uma vida santa, de uma vida separada de tudo aquilo que entristece o coração de Deus e que certamente, se eu fizer, vai trazer tristeza também para o meu coração. Por isso, Pai, que a Tua igreja possa estar refletindo sobre esta mensagem, que o Teu Espírito possa estar ministrando aquilo que homem algum pode fazer para que desafiados, impactados, a Tua igreja possa buscar e viver uma vida de santidade. É a minha oração grato, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe. Uma boa semana na graça e na paz do Senhor. Eu vou louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Eu vou louvar ao Senhor. Eu vou louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Eu vou louvar ao Senhor. No céu tão azul, na imensidão do meu sertão, é quem ajunta a esperança na forma de nuvens, de nuvens. É quem ajunta a esperança na forma de nuvens, de nuvens. Eu vou louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Eu vou louvar ao Senhor. E sua bondade transforma em chuva, que é vida, molhando no tempo ou fora de tempo esse chão que é seu pão. E sua bondade transforma em chuva, que é vida, molhando no tempo ou fora de tempo esse chão que é seu pão, esse chão que é seu pão. Eu vou louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Eu vou louvar ao Senhor. Eu vou louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Eu vou louvar ao Senhor. 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 Eu